Glória a Deus. Bom dia, queridos. Bom dia. Glória a Deus. Quantos ficaram animados com a bandinha aqui nessa manhã? Dá uma salva de palmas para a bandinha, gente. Que povo maravilhoso, na verdade. Alguém estava simulando ali uma sanfona. Não sei se vocês perceberam na primeira música. Aí pastor Suel já estava puxando uma narriê ali atrás. Estava puxando ali o... Você está preparado para o namoro na roça? Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui nessa manhã? Somos felizes, amados, por causa daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você sobre a nossa visão, amém? Quero falar com você nessa manhã um pouco sobre como Deus unge pessoas para construir edificações ou até mesmo para reconstruí-las. E nós vamos ver exemplos bíblicos de como Deus agiu no Novo Testamento levantando homens para inspirar outros homens. O tema dessa manhã é protegendo e transmitindo a visão. Amém? Então, para começar essa história, irmãos, nós vamos fazer uma viagem aqui ao ano de 440 a.C. É um ano, amados, onde o rei Artaxerxes governava sobre o Império Persa. E eu sei que quando você escuta esse nome Xerxes, você pode fazer um comparativo ou até uma ligação com os 300 espartanos, né? Aquela história dos espartanos, que virou um filme. Mas Artaxerxes não é daquele tempo, amém? Ele é depois, né? Esse tempo da guerra contra a Esparta e o Império Persa aconteceu entre os reis Dário e Xerxes. Artaxerxes é um outro rei que veio depois. E esse rei, amados, ele estava governando, né, sobre toda aquela região. O povo de Israel, eles estavam debaixo, né, da sua influência, porque ele era o imperador daquele momento. Ele era aquele que governava toda aquela região. E Deus levantou um homem que servia a Artaxerxes como seu copeiro, um homem chamado Neemias. Neemias estava servindo sobre o governo dele. Estão me ouvindo? Está dando para ouvir? Neemias servia sobre o seu governo como seu... Servia no seu governo como seu copeiro. E a Bíblia diz que Neemias olhou para o seu povo, olhou para a sua cidade, e veio o desejo no coração dele de fazer algo pelo seu povo. Veio um desejo de reconstruir os muros da sua cidade. É dito que no capítulo 2, que ele, servindo ao seu rei, estava triste, o seu semblante estava triste. E aí o rei pergunta a ele: o que está acontecendo? Ele diz: eu não posso ficar tranquilo, eu não posso ficar em paz, sabendo que a minha cidade está em ruínas. Me dê autorização para que eu possa ir até lá e reconstruir os muros da cidade. E o rei, queridos, ele abre mão daquele copeiro e o libera Neemias para voltar a Jerusalém e restabelecer os muros da cidade. É dito na Bíblia, amados, ainda no capítulo 2, que Neemias encara isso como uma direção de Deus para a vida dele. Por quê? Porque ele consegue uma liberação do seu rei, daquele imperador, daquele tempo. Ele consegue essa liberação e ele considera isso como um favor de Deus. Ele considera isso como a mão de Deus sobre aquela iniciativa. E ele vai. Ele reúne o povo, reúne famílias e eles começam, vamos dizer assim, essa empeleitada. Perceba comigo, queridos, que se você for ler essa história, você não vai encontrar a Bíblia dizendo que Neemias ele se reuniu apenas com pessoas que trabalhavam no ramo da construção civil. A Bíblia diz que ele se reuniu com famílias. Durante o capítulo 3, quase que por inteiro, ele vai narrar o nome dessas famílias, o nome dos homens que estavam envolvidos naquela obra, os seus filhos. Era uma reunião de famílias em prol de um propósito. Agora me deixe fazer um paralelo com aquilo que Deus compartilhou conosco, Verbo da Vida Distrito. Quem é do distrito aqui, irmãos? Amém. Quem é um povo bom aqui? Você faz parte de um povo bom. Sabe, quando eu olho para essa história, eu fico pensando, Deus reuniu famílias, como nós estamos aqui nessa manhã, reunidos como famílias, mas também como uma grande família do corpo de Cristo, do Verbo da Vida do Distrito.
para fazer uma grande obra, para fazer aquilo que Deus nos chamou nesse lugar, para podermos cumprir a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para esse lugar, irmãos? Deus nos deu uma visão, um complexo verbo da vida, que tem o objetivo de alcançar as mais diferentes esferas da nossa sociedade. Não somente espiritualmente, não somente no âmbito social, mas também formando pessoas, restaurando vidas, restaurando famílias, erguendo jovens. Quantos jovens, amados, têm sido levantados no nosso meio para serem uma bênção aonde Deus os plantou? Quantas famílias que estão sendo restauradas e construídas nesse lugar? Apesar de termos uma construção acontecendo ao nosso redor, mas não é só uma construção natural. Deus não está construindo apenas paredes em nosso meio, Ele está construindo princípios. E esses princípios, queridos, esse tempo que Deus está movendo em nosso meio, Ele tem um propósito de alcançar aqueles que ainda virão para esse lugar, para usufruir daquilo que eu e você temos usufruído. Eu te pergunto nessa manhã, você tem sido grato a Deus pela sua igreja? Você tem gratidão no seu coração quando você pensa que a sua casa e a sua família está sendo alimentada com uma boa palavra, que você tem tido amigos, né, uma família da fé a quem você pode se apoiar e contar nos dias maus? Você tem sido grato a Deus, queridos, porque os seus filhos estão sendo instruídos pela palavra de Deus dentro do nosso departamento infantil, dentro dos nossos departamentos de adolescentes e jovens? Você tem sido grato a Deus, queridos, porque você não tem que buscar eles no meio de uma festa, de um bar, mas você tem vindo buscar eles na igreja. Você tem sido grato a Deus, queridos, porque na sua igreja tem um movimento de casais que tem ajudado você a ser um marido melhor, uma esposa melhor. Tudo isso, irmãos, faz parte dessa visão. Faz parte do que Deus está fazendo no nosso meio. E eu vou te dizer, Ele está operando milagres e intervenções sobrenaturais. Nós estamos debaixo de uma palavra, como Neemias estava debaixo de uma palavra. Que palavra é essa? Esse é um ano de quê, irmãos? De mais e maior. Ano de alto rendimento. Amém. Percebe, irmãos, essa não é só uma palavra ou uma frase que é para guiar o nosso ano e a gente poder dizer, ah não, a gente tem uma frase, uma palavra para seguir. Não é somente isso. Há uma inspiração da parte de Deus que está nos conduzindo, que está nos guiando e nos favorecendo quando nós nos apropriamos dessa palavra. Eu não sei o quanto isso tem sido realidade para você, mas eu estou me apropriando, meu irmão. E eu já estou vendo coisas acontecendo esse ano. Amém. Ano de alto rendimento, ano de coisas maiores. É o que Deus tem reservado para nós. E nós, queridos, acompanhando essa história, vamos chegar ao capítulo 4 do livro de Neemias, versículo 6. Abra sua Bíblia comigo nessa manhã. Capítulo 4, verso 6. A Bíblia diz que enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado. Agora pula para o versículo 10. O povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças. E ainda há muito entulho. Dessa maneira não conseguiremos reconstruir as muralhas. Veja que no primeiro versículo havia ali um objetivo claro e o povo estava envolvido. Eles tinham chegado até a metade da sua meta. Eles tinham chegado até a metade do que precisava ser cumprido. 50% da visão havia sido alcançado. Eu não sei quantos por cento nós alcançamos aqui, mas eu sei que nós estamos a pleno vapor. Amém. E diz que o povo estava unido. O povo estava em unidade, em parceria, em comunhão, sabe, fazendo o trabalho acontecer. E no versículo 10, depois de alguns outros fatos e acontecimentos, ele vai dizer que os homens começaram a ficar cansados, porque ainda havia muito trabalho, havia muito entulho para ser carregado,
Havia muita coisa para ser feita. E eu quero te perguntar nessa manhã, será que você tem ficado cansado com a visão que Deus nos deu para esse lugar? Faça essa reflexão com você mesmo agora. Será que você tem se cansado de muitas vezes você estar se dedicando, investindo recursos, e não está vendo na totalidade aquilo que Deus nos mostrou? O problema, irmãos, não é se cansar, o problema é perder o foco. O problema é quando nós desviamos o nosso olhar daquilo que Deus disse que era para acontecer, aquilo que Deus disse que faria. E muitas vezes na nossa vida pessoal, com as promessas de Deus e com aquilo que Deus disse que vai acontecer sobre a nossa vida, nós nos tornamos impacientes por não estarmos vendo tudo aquilo que Deus disse que iria acontecer de forma imediata. Mas Deus também nos chama, queridos, em toda a sua palavra, a sermos perseverantes e mantermos de pé aquilo que Ele nos prometeu. Você vai ver durante todo o capítulo 11 do livro de Hebreus, homens que andaram pela fé, perseverando nas promessas. Ou seja, se uma coisa na sua vida, ela pode até mesmo aos seus olhos estar demorando para acontecer, mas isso não quer dizer que ela não vai acontecer. Não é porque nós não estamos vendo, sentindo ou tocando em algo, que nós não estamos vivendo esse algo. E eu quero dizer que com relação à nossa visão, irmãos, nós estamos vendo, nós estamos tocando, nós estamos percebendo o agir de Deus. Eu não sei em que ano você chegou aqui, mas eu lembro quando eu cheguei. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, irmãos, os cultos nem estavam aqui ainda, eram todos lá. E quantas coisas Deus está fazendo. Olha quantos milagres Deus está movendo. Mas como eu disse antes, não é somente na estrutura física. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, meus irmãos, ainda noivo, para casar. Olha só. Me lembro, irmãos, das instruções, das coisas que recebi da parte de Deus, através da nossa liderança, através dos homens de Deus que têm subido aos nossos púlpitos, para transmitir palavras para a nossa vida. Me lembro que nesse momento ainda estávamos construindo nossas coisas, Gabriela e eu. Me lembro que chegava aqui de moto, irmãos. E não tem nada contra quem tem uma moto também. Moto é bênção, transporte é bênção. Mas Deus foi ampliando a visão. Deus foi construindo não só paredes em um lugar, mas construindo estruturas dentro de nós. Você percebe que a sua vida está melhorando? Você percebe que você tem sido abençoado na medida que essa obra avança? Deus poderia, irmãos, mandar alguém que resolver tudo com uma só oferta, com um só investimento. Mas Deus quer que todos nós possamos participar de tudo isso e perceber a sua mão. Não é só sobre construir, irmãos. Nós não somos uma construtora, nós somos uma igreja. E enquanto Deus vai trabalhando na estrutura, Deus vai trabalhando em nós. Enquanto Deus vai rebocando uma parede, esse reboco também está entrando dentro da gente e melhorando as estruturas que há em nós. Amém. Diga, eu estou melhorando. Aleluia. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias que entrarmos aqui, queridos, e vemos o favor de Deus e a mão de Deus. Naturalmente falando, tem coisas aqui que seriam inalcançáveis. Mas alguém ousou crer e olhar não pelos olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Amém. Antes mesmo de ver tudo pronto, naturalmente, a nossa liderança, pastor Isaías e Ana Fábio, eles já estavam vendo nos olhos da fé. Antes mesmo que houvesse, muito do que está aqui já à vista, antes já existia pela fé. E sabe, irmãos, talvez você esteja aqui há alguns anos e esteja pensando, mas eu estou cansado e carregando entulhos. Mas eu quero te dizer nessa manhã que é tempo de se levantar e renovar as forças. Você recebe isso? Amém. É tempo de se levantar, irmãos, com ousadia sobre aquilo que Deus nos deu. Neemias, ele conseguiu reconstruir os muros em 52 dias. Mas no meio do seu trajeto houve momentos em que ele precisou parar tudo
Ei, gente, para o trabalho aí. Para o que vocês estão fazendo. E vamos lembrar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Vamos lembrar aquilo que Deus está construindo nesse lugar. Em alguns momentos ele parava tudo para transmitir, dar manutenção na visão. E eu não sei se você encara dessa forma, mas essa é uma manhã onde Deus está dando manutenção na nossa vida. Amém. Manutenção na visão. Deus está dizendo, ei, fica alegre. Tem coisas grandes chegando. Tem coisas maiores chegando. É um ano de mais e maior. É um ano de alto rendimento. Vocês vão experimentar coisas nesse ano que não experimentaram no ano passado. Eu tenho coisas para fazer na vida de vocês, irmãos. E como eu disse, nós não somos, um grupo de construtores, mas somos famílias da fé. E enquanto Deus vai construindo coisas na nossa família e melhorando a nossa casa, melhorando a nossa vida, essas coisas vão sendo refletidas na igreja, meu irmão. O reflexo da melhoria da sua vida vai se estender aonde você está, no seu departamento, nos envolvimentos que você tem aqui. Agora, existe também, irmãos, algo que muitas vezes pode acontecer no meio do caminho. O que a Bíblia declara aqui em Neemias capítulo 6, verso do 1 ao 3. Olha o que a Bíblia diz. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite. Vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação. Estou executando um grande projeto e eu não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Sabe que no meio da caminhada, irmãos, podem haver alguns Sambalates, Tobias e Gesems, que vêm muitas vezes com informações negativas, que vêm muitas vezes com um sentimento errado para dizer, ei, deixa de ser besta, deixa de ficar plantando nessa obra porque não tem nada acontecendo aí não. Isso é invenção de homens. Alguns Sambalates, queridos, podem se levantar muitas vezes com um discurso inflamatório para tentar nos desviar daquilo que Deus nos chamou. Cuidado, irmãos, com esses Sambalates, com esses Tobias, que muitas vezes ficam dizendo para você, mas você dá o dízimo na igreja, você dá 10% ao pastor. Oh, meu Deus do céu, se ele soubesse. Uma vez eu trabalhando em um local, um homem que trabalhava comigo, ele disse, e quer dizer que você dá o dízimo na igreja? Eu disse, dou. Aí você dá dinheiro ao seu pastor? Eu disse, não. O dinheiro que a gente dá na igreja como dízimo, ele não é sobre simplesmente dar dinheiro. É uma promessa que a gente está honrando ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. A gente está devolvendo a Deus. Talvez você não entenda, mas eu entendi, está me abençoando. Amém. Às vezes, irmãos, alguns discursos e algumas falas, elas vêm para, às vezes, vestidas de inocência, mas carregam uma mensagem oculta ali que muitas vezes tem o objetivo de fazer com que a gente comece a olhar para outra coisa. Eu quero te alertar nessa manhã para que você possa manter a visão. Para que você possa manter no seu coração aquilo que Deus chamou você para fazer nesse lugar. Porque o objetivo daqueles homens era fazer com que Neemias cessasse, com que ele parasse de tapar as brechas que haviam nos muros. De que ele parasse de erguer os muros. Mas a Bíblia vai declarar também que Neemias, junto com aquelas famílias, com aqueles homens fiéis, eles agora começaram a se preparar, não somente para construir, mas para batalhar.
Porque em uma frente eles estavam construindo e na outra eles estavam protegendo das ciladas, dos intentos de homens como Sambalate. E eu quero te dizer, meu irmão, muitas vezes Satanás está querendo dizer coisas no meu e no seu ouvido para nos desanimar do plano de Deus. E é hora de nós nos mantermos firmes e perseverantes. Amém. Ei, meu irmão, não desanima, não retrocede. Você não foi chamado para ficar na metade do caminho. Você foi chamado por Deus para ir até o final e cumprir aquilo que Ele chamou você para fazer. Sabe, irmão, se nós pararmos aqui pela metade, tem coisas na nossa vida também que ficarão inacabadas. Tem coisas na nossa vida que também não vão ter progressão, que não vão avançar. Nós poderíamos muito bem dizer, pastor Isaías, tá bom, chega. Já dá para a gente cultuar aqui, já está ótimo. Ei, queridos, mas como Neemias, ele disse, eu estou executando um grande projeto e eu não posso parar agora. Eu estou envolvido em uma grande obra. Eu estou envolvido em um grande plano da parte de Deus. E eu não vou parar. Não vou ficar para trás. Veja que Neemias ele não ficou procurando quem eram as pessoas que iriam ajudar ele naquele momento. Ele disse, eu vou continuar. Talvez alguns dos que estavam ali ficassem contaminados e dissessem, eu não vejo bem dessa forma, eu não quero continuar. Mas Neemias não, ele decidiu ir até o final com o plano de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles chegaram ao seu objetivo. Eu quero te dizer nessa manhã, que perseverar no plano de Deus vale a pena. Ainda que os seus olhos não estejam vendo, ainda que você não esteja sentindo nada, mas no reino do Espírito, irmãos, há coisa se movendo agora. Oh, aleluia, tem recursos sendo liberados, queridos, para alcançar as nossas vidas. E uma vez que eles alcançam as nossas vidas, eles alcançam a nossa igreja. Porque nós não somos represa, não vai parar em nós. Ei, meu irmão, enquanto eu estava sentado aqui, eu estava ouvindo o meu pastor orar, dizendo, as minhas ofertas vão aumentar, o meu dízimo vai aumentar. O que é isso, irmãos? Prosperidade chegando. Quantos querem ofertas aumentando aí na sua vida? Quantos querem o dízimo aumentando na sua vida? Ô, meu irmão, declara. Declara, começa a confessar a palavra. Começa a dar graças ao Senhor, ainda que você não esteja vendo agora. Porque não sei se você percebe, irmão, se o seu dízimo está aumentando é porque você está ganhando mais. Agora, meu irmão, se o nosso dízimo aumenta, quer dizer que o nosso salário aumentou. Nosso rendimento aumentou. Ano de alto rendimento. Agora, se alto rendimento chega na nossa mão e isso não é correspondido no dízimo, às vezes pode demonstrar que nós estamos valorizando mais o dinheiro do que o princípio. E essa também é uma manhã, queridos, para valorizarmos os princípios de Deus. Amém. Nós somos uma igreja que crê em dízimos e ofertas. Amém. Pastor, não era sobre a visão, a palavra, começou a falar de dinheiro, misericórdia. Aleluia. É porque, meus irmãos, Deus tem interesse em nos prosperar. Amém. E se nós podemos ser fiel com o que temos agora na nossa mão, muito mais seremos com aquilo que ainda vai chegar. Amém. Aleluia. Aleluia. O maior teste que nós estamos vivendo aqui, irmãos, não é só o de começar, mas é o de dar continuidade. Quando os dias parecerem difíceis. Você não perde a visão quando enfrenta dificuldades, mas quando perde o seu foco. Não perca o foco. Continue sendo fiel e você vai ver, meu irmão, como você começou e como você vai terminar essa história. Você vai ver, meu irmão, como a mão de Deus pode operar poderosamente sobre a sua vida, sua casa, seus negócios, sua família. Você vai ver, meu irmão, o quanto a mão de Deus pode operar poderosamente. Mas quando essas manifestações chegarem, não vamos virar as costas para o Senhor e querer voltar para onde estávamos. Vamos continuar sendo ainda mais ousados. Está comigo? Amém. Neemias, ele foi esse cara que pôde transmitir uma visão e dar manutenção a essa visão. Assim também como um homem chamado Davi. A primeira vez, irmãos, que eu entrei
prédio aqui do seu lado esquerdo, me veio na mente uma história que a Bíblia narra em 1 Samuel 22, verso 1, que diz assim: Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua casa e a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrar com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Eu me lembro, irmãos, de quando eu cheguei aqui e muitas coisas estavam sendo feitas, construídas. Mas eu cheguei aqui com aqueles homens que estavam desanimados, desacreditados, sem uma visão para seguir. Eu quero te dizer nessa manhã que se Deus não compartilhou algo com você e não te deu uma visão particular para você seguir, pega a visão de alguém, queridos. Pega a visão de alguém e torna essa a tua visão. Torna essa a tua causa. Certa vez eu ouvi o apóstolo Guto dizer: qual é a causa que tem te colocado de joelhos diante do Senhor? Como Paulo disse, por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai das luzes. A quem todo nome, a quem toda família se nomeia. Qual é a causa, irmãos, que tem movido as suas orações? Qual é a causa que tem movido os seus recursos? O seu investimento, o seu tempo, a sua doação. Havia uma causa sendo comunicada. Quando Davi, ele chega àquela caverna, homens desestruturados. E eu te digo, meu irmão, quando eu cheguei aqui, eu era um desses. Desestruturado em algumas coisas na minha vida. Mas por participar, por estar envolvido em uma visão, e eu vou te dizer mais, por receber uma palavra que mudou a minha perspectiva. Uma palavra dita pelo meu pastor. Talvez ele nem se lembre. Mas uma palavra que ele me deu, meu irmão, já fez mudar toda a perspectiva e todo o foco daquele momento. Porque muitas vezes quando estamos envolvidos em problemas, só conseguimos enxergar os problemas. Mas uma palavra da parte de Deus, irmão, pode mudar todas as coisas. E quando nós recebemos algo da parte de Deus, nós devemos ter gratidão no nosso coração, em reconhecer que foi Deus que deu. Deus usa homens nessa terra, irmãos, para alcançar a nossa vida. E cheguei nesse lugar, meu irmão, como muitos desses homens que estavam lá acompanhando Davi. Eu vou te dizer, meu irmão, Davi estava naquela caverna, mas a mentalidade dele não era a mentalidade de estar em uma caverna. Era uma mentalidade de alguém que estava enxergando a longe, que estava enxergando além. É dito que aqueles homens, eles, ao decorrer do tempo, se tornaram os valentes de Davi. Em 2 Samuel 23, 8, diz que os 37 valentes que Davi teve, estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do grupo conhecido como os Três, e armado apenas de uma lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Cadê os homens daqui? Homens, imagina você entrar numa guerra, numa batalha, e você sozinho dá conta de 800. É força, meu irmão. É determinação, sim ou não? Mas Deus quer dar capacidade a homens nesse lugar. Deus quer dar força, vigor e inspiração a homens nesse lugar. Para que você sozinho dê conta de coisas que 100 homens não dariam. Quem sabe, irmãos, Deus coloca recurso na tua mão para você sozinho dar uma oferta que 10 homens, 100 homens não dariam. Quem sabe Deus não coloca um projeto no seu coração que vai mover esse bairro aqui. Em coisas que homens e empresários, talvez, em homens de grande relevância nessa sociedade não fariam. Mas Deus quer levantar a mim e a você. Cadê os homens daqui? Agora eu te pergunto, aonde esse homem, Josebe-Basebete, quer batizar o seu filho? Olha aí o bom nome, Josebe-Basebete. Aonde esse homem aprendeu que ele poderia ter tanta força? No tempo da caverna.
no tempo em que ele estava lá, junto com Davi. Davi, quando jovem, 15 anos de idade, 15 para 16 anos, enfrentou leão, enfrentou urso, depois enfrentou gigante. Que força, não é verdade, para um jovem, adolescente, fazer o que homens mais velhos não estavam dispostos a fazer. Ele sabia de onde vinha aquela força. E certamente ele transmitiu essa mensagem para aqueles homens que estavam com ele, para aqueles que estavam ao seu redor. É mesmo, pastor? E como é que você concluiu isso? Veja o versículo 20. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E no tempo da neve, desceu numa caverna e matou um leão. Ué, eu já vi essa história em algum lugar. Um homem se levantar contra um leão. Esse homem, esse Benaia, ele sabia, queridos, que a força na qual ele estava atuando não era a força do braço dele, mas era a força que vinha de Deus. Onde ele aprendeu isso? Dentro da caverna. Oh, aleluia! Você pode até estar ao seu redor em um ambiente que naturalmente pode parecer limitado, mas a sua visão não precisa ser limitada. Ei, queridos, é tempo de nós sermos inspirados por testemunhos de milagres e de realizações da parte de Deus, onde a boa mão de Deus veio sobre a vida de pessoas no nosso meio. E você não ficar olhando para essas manifestações com inveja, mas você começar a se alegrar, dizendo: Senhor, cadê a minha parte? Se está dando certo na vida de fulano, vai dar na minha também. Porque Deus não tem filho predileto. Deus não escolheu uns e deixou outros de lado. Ei, queridos, eu e vocês somos filhos de Deus da mesma forma. E os testemunhos de inspiração, de fé, eles serão transmitidos. Se Deus pode, através de um povo bom, levantar tudo isso aqui, irmãos, o que é que Ele não pode fazer sobre o nosso bairro, sobre a nossa comunidade, sobre essa cidade, sobre os estados da nossa nação? Ei, eu vejo um tempo onde Deus está levantando missionários a serem enviados dessa igreja. Eu vejo um tempo, meu irmão, onde Deus está levantando grandes frentes. Sabe, de pessoas que vão tocar outros lugares. Não só o bairro do Tambor. Oh, aleluia! Homens e mulheres que serão levantados para serem empreendedores inspiracionais. Homens e mulheres que serão levantados para terem ministérios inspiracionais. Oh, aleluia! Homens e mulheres que terão suas famílias como referência para esse mundo. Filhos fiéis e firmes na igreja. E se está acontecendo na vida de muitos aqui, vai acontecer na sua também. Porque Deus não parou com Davi, Ele fez na vida de José, Ele fez na vida de Benaia. A mesma força, a mesma ousadia que havia naquele homem. Ei, aqueles homens se apropriaram disso. Essa é uma manhã de você se apropriar de algumas coisas da parte de Deus e parar de enxergar as dificuldades como se elas fossem maior que o teu Deus. Aleluia! Os problemas, as dificuldades e os desafios não são maior do que o nosso Deus, queridos. Maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Oh, há um tempo para nos levantarmos, há um tempo para conquistarmos. Há um tempo, meu irmão, para vivermos coisas novas em Deus e contarmos os feitos do Senhor na nossa vida. Tempo de aumento, tempo de mais e maior. Oh, aleluia! Quantos podem ver alto rendimento chegando para a sua vida? Mantenha a visão. Tem manutenção. Aleluia! Proteja a visão que Deus te deu. Aleluia! Aleluia! Eu queria fazer algo aqui nessa manhã, um apelo específico. Se você se identifica com essa visão, se você se vê, meu irmão, fazendo coisas grandes, e Deus através de você fazendo coisas grandes, não somente na sua vida, mas ao que está ao seu redor. Ah, meu irmão, eu gostaria de te convocar a ficar de pé nessa manhã. Só os que têm coragem.
Eu quero te convidar, irmão, a fazer um compromisso nessa manhã. Se você está de pé, aponta tuas mãos para esse prédio aqui à sua esquerda. E declara: esse é um ano de mais e maior. Ano de alto rendimento. Ano onde veremos a poderosa mão de Deus agindo, intervindo na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nos meus negócios, na minha igreja. Oh, aleluia! Aponta para o outro lado agora, irmão. Diga: esse é o ano de alto rendimento. Ano onde veremos a mão de Deus trazendo recurso do norte, do sul, do leste e do oeste. Diga: já é! Já é! Oh, meu irmão, quando temos uma visão e andamos nessa visão, nós percebemos que a história não é sobre nós, não é sobre dinheiro, não é sobre recursos, é sobre o que Deus pode fazer no meio do seu povo. Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Deus quer liberar coisas e Ele está liberando agora sobre a tua vida. Começa a receber, meu irmão. Começa a receber. Tem coisas sendo liberadas sobre a tua vida agora. Oh, aleluia. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, coisas estão se movendo ao meu favor. Eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Oh, aleluia, aleluia. Tempo de estar animado com a visão. Aleluia, aleluia. Nos próximos dias, escuta isso. Nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a contar testemunhos. Deixa eu só contar um testemunho para encerrar. Tem a ver com a visão. Acho que há 2 anos atrás, no aniversário da igreja, nós fizemos um movimento aqui para abençoar o nosso casal pastoral. Eu me envolvi, meu irmão, e plantei uma oferta nisso. Esses dias Deus me deu a possibilidade de trocar de carro. Grande bênção. Mas Deus me lembrou da semente. Era uma semente que naquele momento não era viável economicamente para mim. Mas eu dei fé. Plantei numa boa terra. E deixa eu te dizer, meu irmão, a mesma marca de carro que eu plantei, eu colhi. Aleluia. O que é que você está vendo? Você está vendo sua casa construída? Você está vendo sua casa própria, seu apartamento? O que é que você está vendo? Você está vendo a sua família restaurada? Comece a plantar sobre isso. Comece a plantar sobre o que Deus está liberando. Comece a lançar sementes. Aleluia. É uma promoção no emprego. Comece a lançar sementes. Você está crendo para aumentar o aumento de salário? Comece a plantar mais. Aleluia. Porque a sua fé move essa visão, irmão. A sua fé vai mover essa visão. É ano de alto rendimento. Coisas que você plantou lá atrás não vão ficar esquecidas. Não vão ficar no escondido, não. Deus quer trazer à tona essas colheitas, para que você possa dizer a outros: ei, Deus me deu condição, Deus me abençoou, Deus me prosperou. Aleluia. Aleluia. Pegue tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, somos tão gratos a Ti, Senhor, pelas coisas que o Senhor está fazendo nesse lugar. Não é sobre uma construção apenas, mas é sobre uma obra que você está edificando em nosso coração. Ah, Pai, muitos de nós chegaram aqui desacreditados. Muitos de nós chegaram aqui sem perspectiva, sem saber como seriam os próximos dias. Mas hoje estamos vivendo a bênção e a promessa do Senhor para nós. Mas não queremos nos acostumar aqui. Senhor, nos dê mais ousadia, nos dê mais força, Senhor, para nos levantarmos nesse tempo e fazermos aquilo que
você nos chamou para essa geração, para essa região. Pai, nós vemos essa obra como uma grande obra que vai tocar pessoas em vários lugares, não somente de Campina Grande, mas das nações. Pessoas, Pai, que entrarão aqui sem perspectiva e ouvirão as nossas histórias, ouvirão os nossos testemunhos. Pai, esse é um compromisso nessa manhã que assumimos diante do Senhor. Não ficaremos calados, não ouviremos Sambalates e Tobias, mas nos posicionaremos com firmeza. Oh, aleluia, Pai, nós já podemos ver, nós já tomamos posse daquilo que é nosso. Obrigado, Pai. Há uma declaração nos bastidores sobre título de propriedade. Pai, nos apoderamos disso. Título de propriedade chegando, não só para essa igreja, mas para os nossos irmãos. Títulos de propriedade chegando. Oh, aleluia. Algo sendo liberado, meu irmão. Pega isso pela fé no nome de Jesus. Pega isso pela fé no nome de Jesus. Aleluia. 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 Tem alguém aqui no nosso meio, queridos, que nunca recebeu Jesus? Você pode sentar. Aleluia. Se você está aqui no nosso meio e nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer uma causa para chamar de sua, eu não estou te convidando somente para fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Eu estou te convidando, irmão, para que você viva uma vida extraordinária em Deus. Essa é uma oportunidade de você deixar que Jesus seja a tua causa diária. E que Jesus seja o motivo da tua alegria e do teu riso. Se é com você nessa manhã e você gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador, só levanta uma das tuas mãos. Nós gostaríamos de orar com você e de te receber no meio dessa grande família. Tem alguém que precisa fazer isso nessa manhã? Um de cada vez. Aleluia. Eu creio que todos aqui são salvos. Mas, meu irmão, essa é também uma grande oportunidade de você convidar pessoas. Convida pessoas para estar nesse lugar. Convida pessoas para estar no nosso meio, para ouvir os testemunhos de milagres que você tem vivido e recebido. Tem pessoas aqui que precisam ser batizadas com o Espírito Santo. Se é com você, ergue a tua mão. Vamos orar por você nessa manhã para que você seja batizado agora. Se você nunca teve essa experiência de ser revestido de poder, essa é a sua hora. Para que eu preciso de batismo com o Espírito Santo? Para testemunhar com poder aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você vai ver que vai ficar mais ousado. Você vai ver que você vai ficar mais cheio de energia no Senhor. Ah, mas eu sou muito tímido. Está na hora de passar essa timidez. Você dar espaço aos milagres do Senhor, uma vida mais ousada, cheia do Espírito Santo. Tem alguém que quer ser batizado nessa manhã? Está disponível. E você não paga nada. Todos batizados? Olha para o seu irmão e dá uma rajada aí de línguas. Meu irmão, muito obrigado por você ter me ouvido nessa manhã. Foi uma honra para mim ter ministrado para você. Permanece firme. Permanece firme naquilo que Deus te chamou em nome de Jesus. Pastor.